Vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, ainda falando de liberdade de consciência, liberdade, verdade. E a semana passada nós falamos sobre a dificuldade de lidar com essa ideia de verdade, O Cabral até me lembrou de uma metáfora que o Rubem Alves usa, dizendo que a verdade é um grande espelho que em algum momento se quebrou e ficaram estilhaços desse espelho. E aí, ao longo do caminho, a gente vai encontrando pedacinhos desse espelho, e cada um que encontra um pedacinho acha que encontrou a verdade. Mas, na verdade, só encontrou um pedacinho dela, porque ela seria a reunião de todos esses fragmentos, de todos esses pedaços, essas partes desse espelho, e que dificilmente a gente consegue remontar. Dificilmente a gente consegue vislumbrar em sua inteireza, porque é da nossa condição essa incompletude. O Sartre, que apesar de ser um filósofo ateu, socialista, se envolveu com os movimentos revolucionários no século XIX, no campo da ontologia, ele tem algumas metáforas interessantes. Ele fala de uma fissura do ser humano. O que é essa fissura do ser humano? É como se fosse uma dimensão de nós que nunca se fecha, que nunca se completa. É sempre alguma coisa que falta. Por mais que a gente consiga entender as coisas, compreender, por mais que a vida esteja interessante, há sempre uma fissura, um corte que a gente não consegue costurar para completar. E é justamente essa fissura, agora eu vou usar a ideia dele para a gente compreender dentro da visão espírita, da teoria espírita, como que isso se dá, é justamente essa fissura, essa incompletude, essa angústia que sentimos o tempo todo de que algo está faltando, de que tem uma peça do quebra-cabeças que não fecha, que nos leva à busca incessante de compreensão, que é o móvel do progresso intelectual, moral, social, espiritual das coletividades humanas. É justamente porque nós não fechamos, nós nunca concluímos esse quebra-cabeça, que a cada geração novos grupos de espíritos reencarnam e vão tentando novas possibilidades e vão tentando novos rearranjos de compreensão do sentido da existência, mas sempre restando uma fissura por uma questão muito simples, porque nós não somos ainda espíritos perfeitos. Nós não atingimos um grau de perfeição espiritual, de maturidade espiritual, de iluminação, capaz de clarear a nossa realidade enquanto espíritos. Então, nós estamos ainda transitando no nosso estágio evolutivo por uma penumbra espiritual. E essa penumbra, às vezes, fica obscurecida por nossos sentimentos mais negativos, mais tristes, sentimentos, às vezes, de mágoa, de rancor, de inveja, de ciúme, de impotência, de desesperança, de pessimismo, de tristeza. Às vezes, se ilumina um pouco mais quando nós estamos num ponto de equilíbrio. Às vezes ele fica obscurecido pela nossa mania também, pela nossa inquietação, porque às vezes a gente está num estágio de tanto entusiasmo com as coisas, que a gente também se distancia da realidade. A gente também se distancia da verdade relativa em que a vida se nos coloca, em algumas situações, em alguns momentos, em alguns lugares. Tanto o excesso de entusiasmo, de alegria, de esperança, quanto o pessimismo, etc., nos afastam desse ponto de lucidez ideal para que a gente tenha uma certa compreensão da nossa condição no mundo. Na verdade, de verdade, ninguém sabe nada. Esses dias eu estava lendo uma frase do grande poeta, que ainda vive, quase 100 anos, lá do Mato Grosso, o poeta brasileiro Manuel de Barros. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Era alguma coisa mais ou menos assim.
eu sei cada vez menos de tudo. Olha que interessante. Eu sei cada vez menos de tudo. Aí ele completa dizendo assim: sobre o nada eu tenho profundidades. Né? Olha que figura poética interessante. Sobre o nada eu tenho profundidades. Por quê? Porque nós, a hora que achamos que estamos compreendendo, nos deparamos com a fissura, nos deparamos com a dificuldade. O Kierkegaard, que é um pensador cristão dinamarquês, ele vai dizer que nós transitamos nesse paradoxo que nos leva ao desespero, né? O que é esse paradoxo? O paradoxo é justamente entre esse infinito, não é, que esperamos alcançar, e a finitude de nossa condição humana. Então o ser humano, ele transita entre o infinito e o finito, entre o temporal, aquilo que está no imediato, e o eterno, aquilo que nunca acaba. Hoje eu fui a um sepultamento, e ao contrário do que muita gente acha estranho, eu sinto um certo prazer nos cemitérios. Por quê? Porque eu acredito que a gente lá tem contato com, né, estímulos que nos fazem ficar com um pouco mais de pé no chão, né? E aí nos túmulos mais antigos, é comum naquilo que se chama da iconografia funerária, né? O que é iconografia funerária? São aquilo que se compõe da antiga chamada arte tumular. Né? Antigamente haviam símbolos nos túmulos. Então, por exemplo, túmulos com anjos, com anjinhos, crianças são túmulos de pessoas que morreram em tenra idade, crianças, bebês, que era muito comum no início do século XX, né? As famílias perdiam, a mortalidade infantil era muito grande. Então a mulher tinha 12, 13 filhos e morriam muitos bebês, muitas crianças. Então punham lá os anjinhos, as famílias mais poderosas, que podiam contratar os artistas italianos, chamados marmoristas, né? Então tinha lá os anjos. Quando a gente tem um anjo adulto, é a morte de um adulto. Quando sobre um túmulo a gente tem uma coluna quebrada ao meio, a gente tem a morte de um jovem, de uma pessoa jovem. É uma coluna que se quebra ao meio. Né? Quando os túmulos têm patas de leão, né, isso significa que ali está um patriarca, né, o mais velho e poderoso de um clã, de uma grande família. É muito comum nas capelas a gente ver uma ânfora, que é um vaso antigo coberto por um tecido. Essa ânfora coberta por um tecido, simbolicamente, pressupõe a crença numa essência. Não é? Assim como as essências dos perfumes estão nas ânforas, né, nos vasos mais preciosos, as essências, né, dos bons vinhos também são guardadas durante, às vezes, séculos, né, nas ânforas, etc. Então, ali há a crença de que sobreviveu uma essência, de que algo sobrevive, que o nosso corpo está ali, mas que aquilo que seria o nosso espírito, a nossa singularidade, a nossa alma, né, a nossa personalidade espiritual sobrevive como uma essência, não é, que para a qual não há temporalidade, condenada à eternidade. Olha o verbo que eu estou usando. Nós espiritualistas, de várias denominações, sejamos espíritas, católicos, budistas, protestantes, nós, pela nossa crença, nos condenamos a uma eternidade. Portanto, é muito bom que a gente cuide muito daquilo que somos, porque vai ser muito difícil se desprender de nós mesmos. Então, se aquilo que somos é desagradável, nós estamos condenados a conviver conosco mesmos por toda a eternidade. É bom que a gente seja uma boa companhia para si mesmo. Né? E quanto melhor a gente for uma companhia para si mesmo, menor o risco da gente cair numa atmosfera, né, psicológica que o pensador Martin Heidegger chama de tédio. O que é o tédio? O tédio, a gente adentra a atmosfera do tédio quando a nossa companhia
não é muito suportável. Quando nós somos de tal forma desinteressantes, não é, que a vida se torna um tédio, afinal de contas, nós mesmos somos seres muito desinteressantes, né? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no paradoxo kierkegaardiano, entre o finito e o infinito, entre o eterno e o temporal. E aí eu vou chegar no porquê nós estamos aqui hoje. Ninguém está aqui hoje, nem eu, nem você. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nós somos trazidos aqui, em primeiro lugar, pelo poder de nossas escolhas, e, portanto, porque somos livres. Qualquer um de nós poderia ter escolhido estar neste momento em qualquer outro lugar que não fosse aqui. Mas nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Em segundo lugar, porque para que estivéssemos aqui, N fatores sobre os quais nós não temos nenhum poder, contribuíram de alguma forma, ou pelo menos não impediram que o nosso desejo, a nossa vontade se realizasse ou concretizasse. Porque N coisas poderiam ter acontecido para impedir que estivéssemos aqui, mas não aconteceram. Não sei por que não aconteceram, mas nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque nós temos consciência de nossa fragilidade, de nossa vulnerabilidade. Nós estamos aqui porque todos nós, em maior ou menor grau, temos medo. E nós temos vários medos. Nós temos medos que vão desde o medo de morrer, né? E para aqueles que dizem que não têm medo, em geral vem sempre, né, a frase seguinte: eu não tenho medo, mas não tenho pressa. Né? Mas nós não queremos morrer. Nós queremos ficar mais um pouquinho. Mesmo porque nós temos medo. E por que nós temos medo? Porque, de verdade, nós temos desconfianças, as mais variadas. Desconfianças para aqueles que creem realmente que nós vamos sobreviver, vem o medo do que vamos encontrar. Para aqueles que não creem, vem o medo de encontrar alguma coisa. Mas há o medo de que a gente não tenha sido legal o suficiente para ter uma passagem tranquila. Há um medo. Há um medo de que as coisas ruins nos aconteçam. Porque o homem é finito e infinito. E por que finito e infinito? Porque ao mesmo tempo que nós somos gigantes, não é? O ser humano é um gigante, né? Nós construímos pontes magníficas, né? Nós construímos prédios que arranham o céu. Aquele prédio agora em Londres, que tem não sei quantos andares, que inclusive tem uma vibração lá em cima por causa do vento, né? As pessoas sentem uma certa vibração para que ele não caia. Nós conseguimos voar em determinados aviões aí com 1.600, 1.800 passageiros, mais o peso das bagagens, mais a tripulação, e atravessar o oceano. Tem gente que diz assim, às vezes no meu consultório tem gente que fala assim, eu tenho medo de voar. Eu falo, você é normal. Só uma pessoa doente não tem medo de voar. Porque não faz sentido um bicho com aquele tamanho, né, com toneladas, quer dizer, alguém que diga, eu entro aqui e fico tranquilo, só pode ser um psicopata. Quer dizer, é normal ter medo de voar, evidente. Né? Agora, ao mesmo tempo que a gente é capaz de coisas tremendas, gigantescas, né, da técnica, da ciência, conseguimos, né, combater lá uma bactéria, debelar uma infecção e etc. Nós estamos no fio da navalha.
podemos a qualquer momento desencarnar por causa de um vírus letal, que sequer dá para enxergar. Podemos ser atropelados por uma moto, atravessando uma rua. Podemos ser traídos, né, pelo nosso projeto reencarnatório, né, e a qualquer momento sofrer um infarto, um derrame, uma coisa. Quer dizer, ao mesmo tempo nós somos tão poderosos, do nada, tchum, simplesmente não somos. Ou somos, mas ninguém vai ver mais, só os médiuns. E olhe lá se der certo a sintonia. Porque senão, some. Então, ao mesmo tempo que a gente é tão poderoso, né? Nós temos líderes mundiais em cujas mãos estão milhões de vidas de soldados. O destino de nações. Olha só como somos poderosos, né? Somos capazes de criar bombas que dizimam milhões de pessoas assim, ó. E ao mesmo tempo, somos frágeis, somos vulneráveis. Quer dizer, como conviver com esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo sermos tão poderosos, podermos tão grandes coisas, e ao mesmo tempo sermos derrubados por um vírus que nos joga na cama, nos paralisa, às vezes, né, a fisiologia, etc. E esse é o homem. O homem é essa contradição ambulante, é esse paradoxo ambulante. Isso nos dá uma sensação inevitável, a qual damos o nome de desespero. Mas o homem não tem desespero. O homem é um desespero. Nós somos um desespero. E aí nós conseguimos entender por que nós estamos todos aqui. Sabe por quê? Porque nós somos desespero. E aí nós acreditamos que tudo está certo, que Deus não erra, que para tudo há uma causa, que embora a gente não consiga compreender de forma imediata, a gente acredita e tem uma convicção que há uma força muito poderosa a partir de cuja luz tudo se dá, tudo se engrena, tudo se harmoniza no espaço infinito, que nós somos peças desse gigantesco maquinário que é o universo, que caminha para o bem, para a luz, para o amor, e isso nos subtrai por alguns segundos, ou de alguma forma, disso que somos, o quê? Do desespero. E nos dá um pouco dessa, que os gregos já sabiam, era a maior riqueza que nos foi mandada por uma moça na mitologia grega, numa caixinha chamada Pandora, a caixa de Pandora, né? Dali saíram todas as desgraças, mas ela conseguiu fechar a caixa a tempo, e só sobrou uma coisinha, que era a última, e essa última coisinha que sobrou, que ela fechou, se chama esperança. Nós estamos aqui porque todos nós precisamos de esperança para continuar acordando todo dia. Se nós não tivermos essa coisinha da caixinha da Pandora, nós não temos força para levantar da cama de manhã. A única coisa que nos tira da cama de manhã, a única coisa que faz a gente acreditar que ainda vale a pena viver, é esse afeto, esse sentimento chamado esperança. E por que precisamos? Porque nós somos o oposto disso. Nós, na nossa condição carnal, finita, sujeita a tantos problemas, ao luto, às perdas, às doenças, às ingratidões, às frustrações, nós somos desespero.
E o nosso desespero é tão grande que até quando a gente está feliz, a gente não consegue ser totalmente feliz porque a gente tem medo de perder a felicidade. Quando a gente está muito feliz, a gente fica com medo. Tanto que é muito bom para ser... Porque com a desgraça a gente tem familiaridade. Né? Mas com as coisas boas, é tudo tão bom que a gente fica morrendo de medo de perder. Ou seja, nós somos um desespero tão grande que a gente tem dificuldade de curtir os momentos bons, porque está em suspenso esses momentos bons a possibilidade de perdê-los. Por quê? Porque vivemos entre a finitude e o infinito, entre o temporal e o eterno. A nossa memória, nosso sentimento, nossa saudade, eles são eternos. Mas o nosso cérebro é temporal. Ele vai morrer. Né? A nossa esperança é infinita. Mas o tempo no mundo é finito. Então nós transitamos nessa contradição, nesse paradoxo, o tempo todo. Finito, infinito, temporal e eterno. E aí a gente vai buscando, né? Tem gente que vai lá, eu fui não sei aonde, na sociedade teosófica, estudei lá e tal. Eu também já fui para o budismo, eu conversei com um padre não sei aonde, aí eu dialoguei com um pastor, eu li um livro do fulano de tal, e não chega nunca. Agora eu estou aqui no Allan Kardec. Tem uma notícia triste, vai continuar não chegando, meu filho. Porque não chega. E não chega por quê? Porque nós somos, inclusive a nossa capacidade mental, no nosso estágio espiritual, né, nesse que a gente se encontra, ele é limitado. Há realidades do espírito para as quais a nossa mente não tem abertura, luz, dilatação para compreender, sequer tem linguagem para compreender. Então nós vamos ainda estar nessa fissura, nessa impossibilidade tremenda. Né? Não chega, não vai chegar. E aí a única saída é a entrega. Como assim a entrega? Sentimento. Sente. Como assim? Não preciso entender, eu preciso sentir. Preciso sentir. Não quero entender, eu quero sentir. Né? O René Descartes, agora eu já sei falar. Ele nos legou o penso, logo existo. E o penso, logo existo é uma beleza, porque é a matriz do pensamento racional, da razão. Então a gente tem a ciência, tem a medicina, tem a física, a própria filosofia, né, a matemática. É uma beleza. É bom, é maravilhoso. Isso aqui só é possível por causa disso, ó, microfone, vidro, né, tudo isso aqui, ó, plástico, telão, ventilador, esse universo de utensílios é produto do universo racional. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos nessa fissura. E aí a gente vai sapeando, né? Vai lá na igreja, vai na filosofia, vai no budismo, vai no espiritismo, né? Vai sapeando. Esses dias lá na Feira do Livro Espírita, a gente fez a palestra de abertura, eu falei sobre esse verbo sapear, porque todo mundo acha que é de sapo, né? Sapear, vai pulando. Não é. Sapear vem do latim sapere. Saber. O que é sapear? Querer? Saber. Eu vou querendo saber um pouco ali, eu vou sapeando, né? Vou sapeando, saber um pouquinho aqui, saber um pouquinho lá, saber um pouquinho acolá. E o que é esse sentir? Trocar o penso, logo existo, pelo sinto, logo existo. Há um pensador
das origens da Igreja Católica, que eu gosto muito. Ele se chama Santo Hilário. Vocês já ouviram falar de Santo Hilário? Mas todo mundo conhece o nome Hilário transformado em adjetivo. Não, isso é hilário. Isso é hilariante. Eu adoro Santo Hilário, da Igreja Católica. Porque para a doutrina de Santo Hilário, o homem é tão ridículo, ele é tão ignorante, ele é tão simples, que é por isso mesmo que Deus tem misericórdia dele. Porque, segundo a teoria de Santo Hilário, nós chegaríamos no céu, Deus olharia para a gente e diria: ele é tão bobo que nem para o inferno vale a pena mandar. É a salvação, segundo a teoria de Santo Hilário, nós seríamos salvos de tão idiotas que somos. Por isso que a gente diz que fulano é hilário. Né? Ah, isso é hilariante. Nossa, isso é hilário. O que é ser hilário? Tem gente que diante de uma tragédia se encontra num vazio tão grande que ao invés de chorar, começa a ter crise de riso. Todo mundo já ouviu falar disso. A pessoa começa a rir sem parar. A vida às vezes é assim. Eu vou propor aqui para o nosso fim de conversa aqui, para o nosso fim de papo, que a gente saia com o espírito de Santo Hilário. Não tem nada mais triste do que gente que de verdade se leva a sério. Se acha importante, né? Eu acho que a gente está precisando rir um pouco mais. Olhar para a vida e dar um pouco mais de risada, ainda que nos custe muito isso. Afinal de contas, pode ser que a gente seja tão bobo que nem para o inferno a gente sirva. Boa semana para todos.